beleza? Eu me chamo Henrique. E eu me chamo Suelen. E no vídeo de hoje, pessoal, vocês vão tomar um cafezinho aqui com a gente. A gente vai estar tendo uma conversa aqui com vocês em relação ao porquê que a gente decidiu viajar pelo mundo. E a gente quer fazer isso de uma forma mais natural hoje, conversando aqui com vocês bem na boa mesmo, sem muito compromisso, pra contar um pouco como é que foi a nossa realidade, como tudo isso se tornou realidade mesmo. Então roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Gente, começando então, foi uma coisa que marcou muito, porque o Henrique teve a oportunidade de fazer intercâmbio no México. O intercâmbio era de 10 meses, mas acabei ficando 8. Então era 2015 para 2016. Eu e ela, a gente já tava namorando e chegou o dia então da despedida. Até então a gente costumava fazer viagens, mas eram viagens, como a gente era de menor ainda, eram viagens mais com os pais, com os tios e tal. Então não tinha aquela parada de ser independente, bom, vamos fazer uma viagem ali pra uma praia, alguma coisa do tipo. E foi muito louco a partida antes da saída, a gente gravou tudo, tem imagens da gente no aeroporto, subindo as escadas assim, a Suelen do meu lado, a despedida, sabe? E eu lembro até hoje que quando a gente se despediu parecia um negócio assim de fim do mundo, porque a gente já se amava, a gente era bem novinho, era bem né? novos ainda, mas mesmo assim a gente já queria ficar junto um com o outro. Muita gente não sabe dessa história, muita gente não sabia disso, que a gente ficou tanto tempo longe namorando. Durante esses 8 meses a gente tinha brigas, indas e vindas, foi muito legal. Mas o tempo total a gente ficou quanto tempo sem se falar? Uma semana no máximo, No assim, máximo. Nesses 10 meses a gente se falava todo dia. Até com o fuso a gente se ligava e conversava e tudo mais. Foi muito estranho o nosso reencontro, acho que a gente não gravou porque Não. foi bem estranho mesmo. Então depois dessa, o Henrique completou 18 anos, né? Na realidade eu fiz os 18 anos lá no México. Então eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a carteira de motorista. E depois ali no final do ano, em dezembro... De 2017. Não, 2016 ainda. 2016. Foi no mesmo ano, a gente acabou pegando e fazendo a maior viagem que a gente fez. Foi uma ida que a gente fez com meus pais, desde Joinville, nossa cidade, até Paraty, no Rio de Janeiro. Lembrando que os pais do Henrique sempre incentivaram a gente a viajar e Sempre. Eles amam viajar, então... De moto, eles são loucos da cabeça, eles fazem 1000 quilômetros em um dia, assim, eles são apaixonados por moto, meus pais. E acontece até que daí a gente pegou, foi pra lá e tem tudo gravado também. Foi uma viagem muito legal, porque foi o irmão do Henrique com a cunhada junto, então foi toda a família e foi uma viagem assim que marcou bastante, foi bem divertida. Foi lá que eu descobri que a Suelen ela é meio louca da cabeça, porque essa menina ela não sabia nadar, hoje ela sabe bem mais ou menos ainda, e ela pulava do segundo andar do barco assim, tipo, ela nem sabia nadar, velho, o negócio devia ter uns 3 metros de profundidade e ela pulava lá de cima, assim, muito louca. Nessa época a gente já pensava em gravar pro YouTube, tanto que a gente gravou tudo, né? Depois que a gente voltou dessa viagem, a gente tava pensando em um nome do projeto. Não, mas nessa viagem já tinha o nome do projeto, eu acho. Tanto que eu fiz o caderninho, lembra? Verdade, a gente tinha um caderno que a gente tinha colar Muito legal. todos os pedágios e todas as coisas da viagem que lembrassem e colocar o nosso depoimento, tipo um diário mesmo. E o nosso nome a gente tinha escolhido Bora Lá. Era pra ser o nosso nome do projeto, porque até então a gente pensou, poxa, viajamos de moto, vamos continuar viajando de moto então, né? Essa era a ideia. Uma rota até Ushuaia. E a ideia era, isso era 2017, a nossa ideia era fazer em dezembro de 2018, porque trabalho comum, a gente trabalha durante o ano e no final do ano tem 10 dias. Só Isso, que a gente... daí pegaria mais alguns dias. E eu lembro que já era difícil, a gente ficava pensando, meu Deus, cara, eu vou ter que ter 30 dias pra ir até o Ushuaia. Eu falava, meu, como é que a gente vai ter 30 dias pra ir até o Ushuaia? Porque a ideia era de moto até lá. Aí o que nos apertou pra gente não fazer essa viagem foi porque a gente começou a fazer as distâncias de quilometragem, as rotas, e a gente pensou, não, vai ser muito apertado, Muito não puxado. vai dar tempo e a gente vai ficar muito cansado e não vai aproveitar a viagem. Porque pra vocês entenderem, a gente ama moto, ama muito moto. Só que o pior da moto é que a gente tem que ter uma condição financeira melhor pra ficar em hotel. A Ou gente não tinha. armar barraca. Ou armar barraca e fazer, por exemplo, igual o motochileiro viaja. A gente tira Só o chapéu que- pra ele, ó. É muito guerreiro. Só que pra nós, a gente não queria... A gente queria muito fazer isso, mas imagina a gente ter que andar muito mais quilometragem. A gente ia ter que rodar por dia uma média de 600 km por dia. Né? Tinha lugar que não tem no meio do nada, então a gente ia ter que seguir viagem e 1000 deixar uma quilômetros. cidade.
Então a gente não sabia como é que a gente fazia, no fim a gente acabou desistindo de ir de moto. E aí a gente não ficou com o nome Bora Lá, porque na época o Guaraná lançou por coincidência, lançou uma campanha de hashtag Bora Lá. Então, quando falasse do nosso projeto, ia remeter ao Guaraná. A Guaraná, daí a gente não quis, porque não faz sentido, né? Ficaria ruim e tal. Eis que então a gente lembrou de uma coisa que tinha acontecido. O que é muito interessante é que, tipo assim, desde o México eu já estudava muito sobre essas coisas. Eu sempre gostei muito disso. E antes disso a gente ainda assistia o Vivendo o Mundo Afora e a gente, ficava imaginando. Só que querendo ou não, a gente era muito novinho e a gente é muito novinho ainda. Só que então, de moto não ia dar certo, o que a gente ia fazer então? A gente pensou, poxa, como eu já tinha estudado um monte sobre outras formas de viajar, como eu já tinha visto um monte de gente viajando pelo mundo, e até um negócio interessante, muita gente acha que tudo isso acaba sendo de um dia pro outro, mas pra nós, pelo menos, foi muito demorado, foi um negócio assim, durante anos. É que sempre foi, tipo, tava no nosso inconsciente, mas a gente ainda tinha medo, a idade ainda era bem complicada. A Suelen fez 19 agora, né? Isso, antes de 19, partir. Na nossa data de partida, a Suelen fez 19. E desde o começo, quando o Henrique falava em viagem, eu falava, vamos então, bora, bem doida. E eu sempre apoiei a ideia, Sim. Então foi, tu entrou foi um de negócio cabeça junto, assim, foi. Assim, e eu não me arrependo. Aí a gente pegou, né, e começou a estudar isso e falamos, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos vender a moto e comprar uma Kombi. Desde a decisão da compra até comprar a Kombi foi coisa assim de 2 semanas, foi muito rápido. Do nada a gente tava com uma Kombi. Do nada a gente tava com uma Kombi, e isso já era dezembro de 2017, foi quando surgiu o Outras Áreas. Isso, a gente comprou a Kombi em novembro, construímos ela pra uma viagem de final do ano, tipo em uma semana. Muito rápido a gente ficou construindo, não tinha água, não tinha nada, a gente levava galão à parte, a gente levava um fogareiro com botijão e uma mesinha. E aí começou a primeira viagem onde a gente tinha 70 seguidores no Instagram. Sim. E no YouTube quase nada também. Não tinha nada, o YouTube não existia. O YouTube não existia. No dia que a gente comprou a Kombi, a gente falou, em 19 de janeiro de 2021, a gente vai sair numa volta ao mundo. Mais pra frente a gente acabou adiantando a nossa viagem, mas ainda assim em 2017 a gente acabou fazendo umas viagens, nos finais de ano a gente fazia. Em 2018 também a gente foi pra viagem. Mato Grosso, pra Bonito ali, mas era só 10 dias e a gente só um gostinho. só tinha uma amostra grátis da viagem. Mas a gente só ia sair em 2021 por causa das faculdades, que foi a única exigência que os nossos pais fizeram. Pra nós. Principalmente os pais do Henrique, pra terminar a faculdade. E ele tava fazendo publicidade e propaganda. E eu tava fazendo o tecnólogo de gestão financeira pra terminar junto com ele. A gente trabalhava em uma contabilidade, eu fazia parte do societário e a Suelen fazia parte do contábil. Só que eu fazia alguns trabalhos por fora de vez em quando, então eu sempre gostei muito de vídeo. Como vocês podem ver, teve essas imagens todas das viagens anteriores, então a gente sempre quis muito gravar tudo isso. Tanto que já tinha criado a logo do Bora Lá, né? Já, do Bora Lá já tinha logo, já tinha tudo certinho, nós dois em cima da moto, tinha tudo certinho. A vontade de fazer isso sempre foi muito grande. Aí a gente começou a colocar tudo em prática, a Suelen ainda estava fazendo faculdade, eu também, a gente ainda estava naquele processo. A gente não morava junto. Não morava junto. E a gente tentava ao máximo economizar dinheiro para essa viagem já em 2021. Isso. Então qualquer coisa que a gente ia fazer na nossa vida, a gente pensava, tá, mas a viagem tá chegando, não dá pra se prender porque a gente quer ir. Vou dar um exemplo, eu e ela queria muito morar junto. Então o que acontece? Poxa, vamos morar junto? Mas como é que a gente vai morar junto sendo que a gente tem um projeto em 2021? Morar junto vai ter despesa, porque comprar uma casa não vale a pena agora por causa do projeto. Bom, vamos pegar e alugar uma casa, mas alugar uma casa tem um custo alto mensal. Então como é que a gente vai fazer? E ficava parado. Então a gente não fazia nada, a gente continuou na faculdade, continuando nas coisas, mas aquela ânsia de querer sair, eu inventei de abrir algumas coisas para poder ganhar dinheiro e não dava certo. A gente parou de fazer essas coisas e a gente falou, não, vamos estabilizar tudo. Agosto de 2019, ano passado. A gente foi no encontro de Kombi e foi um encontro sensacional, muitas pessoas vieram falar com a gente. Não, a gente não tinha nada de seguidor, né? A gente tinha acho que 2 mil no YouTube e no Insta... 4 mil mais ou menos. 4 mil no Insta. E não sei porque muita gente conhecia a gente. E veio falar com a gente e a gente pensou, nossa, é agora a hora. Não, a única coisa que tá nos prendendo é a faculdade. Isso a gente vai ter tempo pra terminar depois, a gente... Sim.
quando resolver se aquietar, né? Deixando bem claro que a faculdade a gente tem muita vontade de terminar, a gente tem vontade de fazer uma pós, a gente tem vontade eu tenho muita vontade de dar aula um dia. E depois que a gente foi no encontro, a gente não dormiu, acho que por 2 dias, a gente ficou conversando e tal, no trabalho, pensando, né? E falamos, não, vamos conversar com nossos pais, e porque a gente quer muito ir, vamos anunciar que a gente vai trancar a faculdade. E a gente quer muito que eles apoiem a gente, Sim. então... A gente sempre foi muito... ter honra com os pais, a gente sempre foi muito assim. No dia da decisão, assim, a gente queria muito, eu sentei com meus pais, a Sueli sentou com a mãe dela e a gente conversou com eles e viu como é que a gente ia fazer, explicou tudo de ponta a ponta como ia funcionar. Ao mesmo tempo a gente pedia permissão, mas ao mesmo tempo a gente tava tipo, não, a gente vai, entendeu? Era uma coisa que... A gente quer que vocês fiquem do nosso lado, nos apoiem, nos incentivem, mas a gente vai. A gente vai, independente de qualquer coisa. A partir desse dia tudo mudou, tudo, absolutamente tudo. Foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão da nossa vida até hoje. A gente no outro dia acordou já mexendo em roteiro, já acordou no outro dia pensando nas coisas, já guardando mais dinheiro, já fazendo as coisas acontecer, já montando a Kombi e foram 4, 5 meses. E a gente ainda trabalhava, a gente não largou o emprego porque dezembro. A gente queria ainda pagar as despesas e tudo, a gente tá construindo a Kombi. Então, o que a gente fazia? A gente largou a faculdade. E aí a gente trabalhava até as 6 horas, das 8 às 6 horas da noite. E durante a noite a gente pegava na Kombi e finais de semana. Então foi bem cansativo. Foi bem intenso, assim. E a gente fazia marcenaria de noite e tudo, assim. Foi bem louco. E a gente, nesses 5 meses, foram de foco total no projeto. E hoje a gente imagina, assim, tipo... passou rápido demais, assim, o processo, assim, de saída. Então, até agora, tanta coisa que a gente viveu, super valeu a pena. Muito. Tudo isso. A gente sabe que na estrada tem as coisas ruins, a gente sabe que na estrada tem as suas coisas perfeitas, tem os seus riscos e tem suas coisas boas. Então, a gente sabia muito disso e a gente tá amando demais tudo isso. E acho que vocês percebem isso por conta da gente gravando os vídeos, sempre muito emocionado. A gente sempre fica muito feliz em fazer isso pra vocês. Essa era a ideia desse vídeo. A nossa maior ideia de querer viajar pelo mundo é poder ter novas experiências, tipo, sair do mesmo lugar, ter convívio com outras culturas, conhecer mais pessoas diferentes, e isso a gente já tá conhecendo. E uma baita forma de enxergar a vida de um novo ângulo. Sim, a Suelen tá aprendendo várias coisas novas. Verdade. Um forte abraço. Até a próxima. Eu fui. Fomos. Valeu, Espero que gente. vocês tenham curtido e conhecer um pouquinho da nossa história. E é por isso que a gente decidiu viajar pelo mundo. É isso aí. Meio longo, mas é isso aí.